Bom, gente, bom dia. Sejam bem-vindos aí para o nosso último dia de apresentações. Obrigado para quem está apresentando, que quem não está também veio assistir. Espero que a gente possa conversar um pouquinho sobre o evento no final também. E a gente hoje tem os grupos de destinos de doutores e o de habilidades de carreira e que, na verdade, são, enfim, acabaram meio que juntando forças aqui e tal, então acho que vão acabar entrando num questionário comum, mas o que é legal também. E, enfim, estamos ansiosos para ver em que ponto o projeto chegou e tal. E Thiago, começa então em nome do Destino dos Doutores. Bom dia, pessoal. Só colocar ela aqui, aparecendo para vocês. Sim. Então, bom dia a todos. Meu nome é Thiago. Nosso grupo, acho que você já conhece, né? O Destino de Doutores. O projeto ficou com o Destino de Doutores Brasileiros, compreendendo trajetórias após a pós-graduação. Nosso grupo tem alguns integrantes, né? Então, a Andressa, o Edilson, Júlia, a Luísa, eu. E na organização estão a Daniela e o Pedro. Tivemos algumas baixas durante o período, que é esperado também, né? Já foi explicado desde o começo. Então, mas esse grupo se manteve até o final e provavelmente vai ser o grupo que vai manter o projeto andando o ano que vem também. Tá? Esse projeto vai tá tendo e terá o apoio do Instituto Serapilheira e da Fundação Educacional de Ciência e Desenvolvimento. Bom, então, nosso trabalho tem a ver com as trajetórias dos pós-graduandos, né, após o doutoramento. Então, estamos interessados nessas questões, então a gente procura dados para entender o panorama e os padrões que estão acontecendo dentro dessa trajetória dos pós-graduandos. Então, a gente compilou 4 principais fontes de dados que são importantes para compreender os padrões de empregabilidade desses doutores. Então, bastante importante o dossiê Florestan Fernandes, foi feito em parceria entre o CMJ e o NPG, que é um texto relativamente longo, mais de 150 páginas, que fala sobre as condições e perspectivas dos pós-graduandos no país. Então, é um texto importante, onde já tem um panorama geral bem interessante para entender as trajetórias, né, desses profissionais. A Relação Anual de Informações Sociais, que é a RAIS, que é uma base de dados vinculada ao Ministério do Trabalho, eles compilam dados das empresas que discorrem sobre escolaridade, salário e informações sobre os funcionários. Então, mas também o CGE, que é uma organização vinculada e supervisionada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, também promove estudos e pesquisas sobre ciência e tecnologia no país, e a base que todo mundo normalmente conhece, que é a base CAPES Sucupira, que também é uma plataforma importante, que tem como base dados de referência, né, do sistema de pós-graduação no país, né? Muito bem. Então, eu vou falar um pouquinho sobre os padrões que a gente conseguiu compilar dessas fontes de dados, apesar de ter alguns trabalhos brasileiros já publicados, tem bastante já literatura internacional publicada que vai ser importante para comparação e entender como as perspectivas em cada país podem mudar, né, principalmente em países desenvolvidos e não desenvolvidos. Então, vamos falar um pouquinho dos panoramas mais gerais dos recém-doutores e pós-graduandos no Brasil. Então, esse gráfico mostra a evolução das concessões de títulos nos últimos anos, né, entre 2013 e 2021. Então, se você pega o início do período até o final, o padrão é de queda, né? Houve uma queda durante o período nas concessões de títulos. Apesar de que nos primeiros anos, nos primeiros 7 anos, uma crescente de concessões de títulos. Então, isso é conspícuo, né? Dá para observar que nos últimos, entre 19 e 21, há uma queda mais acentuada nas concessões de títulos, na maioria das concessões de títulos nesse país. O que mais caiu, a queda a maior, é nas concessões de títulos de mestrado, né? Essa primeira linha cinza fala sobre esse padrão, sobre essa tendência. Mas isso Ah, não é pandemia, Thiago, porque é 2020 e 2021 ali, né? Quer dizer, assim, tem uma galera que não defendeu, eu acho. então, provavelmente. Então, podem ter alguns motivos relacionados. Então, as próprias condições socioeconômicas, políticas e a pandemia estão provavelmente relacionadas com essas concessões, essa queda de concessões de títulos. Quem venceu
fácil foi o mestrado, né? Bom, o mestrado é esperado, já que é a maior número de concessões de título do país, de longe, né? Vence todas as outras modalidades. Também a que venceu número de quedas, né? Então, nos últimos 2020 e 2021, há uma leve tendência de estabilização, mas a gente não tem mais informações. Isso vai ser importante, talvez, compilar mais informações dos últimos 2 anos para 2024, ver se essa tendência se confirmou, se a queda diminuiu, se aumentou, para tentar entender. É seguido, então, de doutorados, que também há uma queda e uma tendência de estabilização, mestrado profissional, e o único que não houve queda, mas é também algo, vou dizer, duvidável, mas ainda não é um padrão que dá para ser observado, houve, na verdade, um aumento, é essa modalidade que eu não conhecia até há pouco tempo, que é doutorado profissional. São muito poucos títulos que são concedidos no país, então eu não considero que esse aumento de 10 para 12 seja de fato um aumento que reflete a realidade das outras modalidades, né, do padrão de pós-graduação. É um N muito baixo para tentar entender uma tendência nacional, né? Então, eu diria que é uma linha de tendência estável, né? Ele continua estável porque é muito pouco, ele é muito baixo. Então, vamos destrinchar um pouquinho esses padrões para as regiões, né? Então, nós temos as 5 regiões do Brasil, elas têm históricos sociopolíticos, socioeconômicos diferentes, isso vai ser refletido também na pós-graduação. Haja visto que a região norte é a que tem piores resultados nessa parte, até o momento. Vocês podem observar que em todas as regiões houve queda nos últimos anos, isso é reflexo dos próprios padrões que a gente já observou no gráfico anterior. Então, a região norte é que teve o pior resultado, seguido pela região nordeste e centro-oeste. Isso também está relacionado com as questões históricas e socioeconômicas das regiões. A linha preta é a linha de média do país, que fala muito sobre o padrão anterior que a gente observou. E uma questão que foi interessante de observar foi a diferença entre sul e sudeste. Então, lá no início de 2011, o sudeste liderava concessões desse tipo. Então, esse gráfico é um pouco diferente do outro, né? O outro ele fala de concessões de títulos, esse gráfico é uma taxa, é o número de doutores por 100 mil habitantes. Mas o padrão que a gente está conseguindo observar é bem similar. O Sudeste era que tinha mais número de doutores por habitante, né? E isso o Sul estava em segundo. Mas em 2016 houve uma quebra nesse padrão, houve uma inversão. O Sul passou a liderar o país em número de doutores por habitantes, e esse padrão se manteve até os dias atuais, pelo menos aparentemente parece que está se mantendo. Então, o Sul lidera hoje o número de doutores por 100 mil habitantes do país. Muito bem. E aí vamos olhar então agora para onde os doutores, onde os profissionais estão inseridos no mercado de trabalho, né? Quais são os mercados que estão, de fato, absorvendo esses profissionais? Então, não surpreendentemente, a educação é a que mais absorve esses profissionais. Mais de 70% dos doutores estão na área da educação, e dos mestres, os mestres também, quase 40% estão lá na educação. E, não surpreendentemente, também, o setor do mercado de trabalho que menos absorve esses profissionais é a indústria de transformação, inovação, tecnologia, etc. Isso vai ser uma questão interessante de observar, se começarmos a comparar com outras com regiões internacionais, né, com áreas internacionais, onde a gente observa que tem as áreas de inovação e tecnologia que estão cada vez mais absorvendo esses profissionais, né? Enquanto no país a gente passa, historicamente, a gente passa por um processo de desindustrialização e falta de investimento nessas áreas, que vai se refletir nessa baixa absorção desses profissionais ultra mega formados, mas que não encontram inscrição no mercado de trabalho nesses setores. Então, agora vamos olhar a questão da empregabilidade, não só um padrão, mas a variação disso no tempo, né? Então, esse gráfico circular, ele fala um pouquinho da variação entre 2009 e 2017, né? Então, o que a gente pode observar, né, de maneira geral, é que houve redução no número de empregos em todas as áreas, né? Pelo menos na maioria das áreas, uma redução do número de empregos e, especialmente, por exemplo, para ciências da saúde, houve uma redução de 5% no número de empregos formais. Há um pequeno aumento para ciências exatas da Terra, mas é um aumento pequeno, né? Então, pode considerar até uma certa estabilidade também.
Então, é uma questão interessante. Ao mesmo tempo que no país de diminuição da concessão de títulos, há também uma redução dos empregos formais, que pode se tornar um feedback negativo, né? Se você diminui o número de empregos formais, automaticamente você pode estar diminuindo o interesse né, das pessoas pela pós-graduação e assim por assim em diante. A gente está num momento complicado. Bom, então, dentro desse panorama em que a gente observa quedas no número de concessões de bolsa, baixa de empregos formais para esses profissionais, né? Setores do mercado de trabalho que absorvem muito mais que outros. Então, a gente resolveu entender melhor, né, os caminhos profissionais desses profissionais após a conclusão da pós-graduação. Então, a gente vai tentar identificar tendências, desafios e oportunidades dentro dessas trajetórias que eles desenharam durante a carreira deles. Então, a gente está interessado em mapear as áreas de conhecimento que os doutores apresentam a maior inserção no mercado de trabalho, destacando esses setores que têm maior empregabilidade, avaliar se a empregabilidade desses doutores se estende diretamente à área de formação. Isso quer dizer que a gente vai tentar entender se a área que ele está empregado está diretamente relacionada com a área de formação dele, se não, qual área e que houve essa diferença. Então, tentar entender quais são as influências que houveram nessa trajetória, né? Então, tentando entender a correlação entre a especialização e a área de emprego, investigar quais fatores influenciam a empregabilidade dos doutores, né, tentando entender questões demográficas, de idade, gênero, etnia, e também identificar as regiões do país que apresentam a maior taxa de empregabilidade para recém-doutores. O nosso público-alvo, bom, são recém-doutores. A princípio, a gente desenhou esse público até 5 anos, mas no questionário isso não está restringido. Quer dizer que, se você tem 10 anos de doutorado, você vai responder o questionário e até a gente começar a entender que realmente esse piloto vai ser muito importante para isso. Após entender os resultados desse piloto, a gente vai entender se a gente vai, de fato, fazer alguma restrição do que a gente vai amostrar, de fato, se a gente vai deixar uma questão mais aberta. Esse questionário está sendo desenvolvido junto com um grupo de carreiras, né, habilidades extraacadêmicas. A princípio, a gente vai fazer um piloto com os participantes da Hack Week, colegas associados, então, colegas do próprio grupo, né, dos próprios integrantes do grupo, mas também colegas do grupo mais abrangente, que é o do Hack Week. A gente tem uma amostra considerável, assim, acima de 30, a gente já começa a ter algum resultado que dá para identificar alguma coisa. Não resultado, de fato, o que a gente quer identificar é a relevância das perguntas e das respostas, a abrangência, e se a gente consegue, a gente está desenvolvendo algumas perguntas que ficaram mais abertas. Então, a gente quer classificar isso no final. E essas perguntas abertas para o piloto vai ser importante para isso. Então, após ter as respostas mais abertas, nós vamos começar a entender se dá para classificar essas perguntas em categorias diferentes. E após ter o questionário desenvolvido, a gente pensou em entregar para os programas de pós-graduação, sites de entidades parceiras e redes sociais também, né? Divulgar isso em redes sociais. A gente pensou em basicamente 3 caminhos analíticos diferentes. Primeiro, uma análise descritiva das amostras, das variáveis, com gráficos, infográficos, né, etc. Algumas análises bivariadas, tentando relacionar as variáveis que nós encontramos nas respostas, né? Análise de correlação, regressão, etc., se for necessário. E, por fim, a gente vai tentar desenhar um modelo explicativo para a empregabilidade, né, para a questão da empregabilidade. Quer dizer, vamos desenhar como que os fatores estão influenciando na empregabilidade. Isso vai depender muito dos dados. Eu tenho essa área de análise estatística, eu vou ficar um pouco mais a cargo. Então, eu tenho um método de trabalho que, assim, eu desenho mais ou menos a minha análise, bem genérica. Eu não sei exatamente o que eu vou usar. Eu só consigo definir, de fato, as minhas análises quando eu olhar os dados. Aí eu vou saber exatamente qual a melhor análise para aqueles dados. Então, enquanto eu não tenho ainda qual especificamente a ferramenta analítica que eu vou utilizar, eu sei quais respostas que eu quero adquirir, quais são as perguntas. Bom, a plataforma de pesquisa é a SurveyMonkey, né? A versão que foi adquirida pelo grupo, não pelo nosso grupo, foi adquirida por outro grupo, mas a gente vai estar inserido também dentro dessa plataforma. Então, ela é importante, ela é interessante porque possibilita o envio de questionário via link único aos respondentes, resultado em tempo real, com possibilidade de relatórios, isso é importante.
possibilidade de comparação entre as perguntas e resultados. E é importante porque ela, para os meus pilotos, principalmente, porque a gente vai conseguir gerenciar, né, o número de respostas recebidas e não recebidas, para entender se o nosso questionário está muito longo, se os setores das perguntas estão bem desenhados, etc. O nosso questionário tem basicamente 25 perguntas, são 17 de múltipla escolha e 8 descritivas. Nós estamos basicamente hoje com 3 mapeamentos sociodemográficos, idade, gênero e etnia, e 22 perguntas específicas sobre o período de doutorado e pós-formação, né? Pós-doutorado, não pós-doutorado. Esse questionário leva mais ou menos, a gente tem estimado em 15 minutos para completar ele. Então, a gente fez uma prévia aqui das perguntas. Então, ele entra com algumas as questões bastante importantes. Então, a primeira questão é a questão que vai filtrar, né, se são doutorados ou não. Então, se é doutorado acadêmico profissional ou não, e se é não, vai finalizar o questionário. A gente não vai abranger mestrados e outros profissionais, outras modalidades. Vai falar sobre a área de formação da graduação, a área da formação da pós-graduação, qual país, se fez no Brasil, está fazendo sanduíche, ou em outro país, às vezes vinculado com instituições brasileiras. Em que estado você fez o doutorado, mas isso pode ser, está sendo adaptado para regiões também. Qual ano concluiu o doutorado? Se durante o doutorado você exerceu alguma atividade remunerada, qual atividade você exerceu? Isso é uma pergunta aberta, mas que a gente pode levar a uma classificação posterior. Então, quais eram suas expectativas? Isso é interessante. Quais são as expectativas quando iniciou o doutorado? Quer dizer, o que ele pretendia quando começou o doutorado? Pode ser que ele não pretendia nada, mas pode ser que ele tinha alguma perspectiva. E se isso se manteve depois, quando ele terminou o doutorado? Quer dizer, ele começou e terminou e está com a mesma perspectiva? Se ele está atualmente empregado, né? Qual área? A gente desenhou algumas áreas, mas também vai ter outros aí também para absorver respostas mais diferentes das que a gente desenhou. Quais fatores influenciaram? Outra pergunta aberta, né? Buscar a carreira acadêmica ou buscar a carreira não acadêmica. É uma pergunta aberta ainda. A gente não tem ainda muito bem quais fatores, pode ser inúmeros fatores, né? A gente vai tentar desenhar, classificar para facilitar a vida dos respondentes quando a gente tiver o questionário final. Quanto tempo ele está exercendo essa função? Isso vai ser importante entender se ele também já trabalhava durante a pós-graduação, se ele manteve esse emprego, se ele mudou de emprego. E você, aí tem uma pergunta mais genérica do tipo se você sentiu que a pós-graduação te preparou adequadamente para as demandas do mercado de trabalho. Isso aí se sobrepõe um pouquinho com outro grupo, mas a gente vai adaptar quando for fazer esse questionário conjunto. Quais desafios você encontrou ao procurar emprego? Essa também é uma pergunta que está bastante... Ela é uma pergunta que tem essas classificações mais abertas, mas vai ter outros também que a gente vai absorver as perguntas que a gente responder e tentar classificar também. Quanto tempo você passou após o doutorado sem receber nenhuma fonte de remuneração? Isso pode ser 0, ou pode ser 1 ano, 12 meses, etc. Onde você procurou emprego após o fim do doutorado? Tem uma resposta que tem classificação, mas vai ter respostas em outros que podem ser mais abertos. E aí tem 3 perguntas que são mais exploratórias, que é se você, após a finalização, se você recomendaria o doutorado a um colega de profissão. Então, a intenção é entender se isso é uma pergunta que pode falar sobre a satisfação dele por a questão satisfação dele com o período de pós-graduação, né? Qual o principal fator que influencia na decisão, né, da recomendação ou não? E se existe alguma aí é uma pergunta bem aberta, totalmente exploratória, que é sobre alguma informação que faltou, que ele queria acrescentar, que ele pode informar. Aí fala um pouquinho a gente deixou a parte de demografia para o final, né? Idade, etnia, gênero. Enquanto é isso, pode mudar, isso está sendo o mais inclusivo possível, né? E aí, no final, a gente tem esse é um projeto ainda em início, né? Então, a gente não tem nenhum resultado para apresentar. A gente tem um cronograma que vai falar sobre as atividades do ano que vem, então, o que a gente pretende fazer. A gente pretende fazer até metade de janeiro, a gente desenhou isso, né? Finalizar o projeto em parceria com outro grupo e tentar submeter o CEP, juntar os questionários e passar para a plataforma oficial, realizar o piloto com os participantes da REQUIC, ajustar o questionário conforme as sugestões e enviar para os participantes. Então, até o meio do ano que vem, no meio do mês que vem,
A gente pretende finalizar esse questionário, iniciar a fase piloto na segunda quinzena de janeiro. Vai ter esse comitê de ética, a gente colocou um mês, mas isso pode demorar mais, um período que a gente colocou de um mês para a resposta, a gente não sabe se demora mais ou menos, eu não tenho ideia. Março vai tentar circular o questionário para o público-alvo, abril, maio, a curadoria e análise de dados, junho, outubro, a interpretação desses resultados, a redação de um manuscrito e uma potencial submissão aí eu imagino que até outubro, novembro, a gente vai tentar, se der tudo certinho dentro desse cronograma, a gente vai tentar submeter esse trabalho. E é isso. Se tiverem algumas perguntas, podem ficar à vontade. Obrigado, Thiago. Perguntas? Eu tenho algumas, posso ficar depois? Oi, Tiago. Bom Oi, tudo dia. bem? Bom Bom dia. dia a todos. Parabéns aí pelo trabalho, pelo, né, esforço do grupo e de vocês terem aí, né, conseguido chegar à reta final com uma proposta já bem avançada, né? Eu tenho Obrigado. aqui, eu não sei se a gente vai ter tempo, mas eu vou tentar aqui sintetizar três pontos, né, que eu acho que são bem importantes, né? E aí eu vou colocar em forma aqui de algumas perguntas, né? Sim. Porque eu talvez não tenha compreendido, ou como foi rápido, não consegui visualizar no seu questionário, né? E são coisas que eu fico sempre preocupada, porque elas são recorrentes, né, em relação à empregabilidade, acho que elas são recorrentes em função de concessão de recursos para fomento, bom, que são os critérios, né, vou chamar assim, de forma geral, os critérios de produtividade que as agências sempre incluem para a concessão de recursos, né? Então, o primeiro deles é como é que a gente poderia, né, perguntar sobre a questão do incentivo à participação, e aí projetos, tá? Estou falando de incentivo de Uhum. projetos durante o processo de doutoramento, após o processo de doutoramento. Então, o primeiro deles, né, é que eu vejo muito recorrente é a questão do incentivo à participação em pesquisa no doutoramento e após o doutoramento, né? O que eu quero dizer com isso? É que eu vejo muitos doutorandos, né, em formação e não são vinculados aos grupos de pesquisa, né? Não há bolsas suficientes para todos e os estudantes que estão em doutoramento e que, né, não têm bolsa de estudo ou não conseguem nesse período, eles são preteridos nas participações em eventos, em conferências, em seminários, o que gera uma Verdade. bola de neve, porque, por consequência, ele acaba ficando, né, com o seu currículo prejudicado. Então, eu digo que é uma inclusão, né, de formação de doutores na margem, porque uma coisa, né, vai levando a outra, e aí esse sujeito vai ficando cada vez mais distante de se inserir, de pleitear, por exemplo, né, projeto de pesquisa, de participar, porque o currículo dele vai ficando prejudicado. Então, eu não sei se vale a pena, já que, né, nesse questionário, se seria possível inserir algo nessa direção. E o segundo, né, é que eu fico na dúvida, né, de verdade, qual é a influência, né, ou qual é o impacto dessas bolsas de pesquisa na questão da empregabilidade. Porque o que a gente assiste atualmente no país? É o pessoal que termina a formação de doutorado, esses que tiveram bolsa, né, no seu período de doutoramento, qual é o passo seguinte? Vai todo mundo para o pós-doutorado, né? E aí é um pós-doutorado que tem uma temporalidade máxima, né, de 2 anos, aí depois ele sai, vai para outro professor, para outro supervisor, aí outro projeto, outra demanda. Então, a gente tem, obviamente, né, essa escassez aí de instituições que abriguem, né, e absorvam essa mão de obra. Então, a minha pergunta é, né, de fato, qual é, né, o impacto
nessa forma, né, de concessão, entendeu, de bolsas de pesquisa na empregabilidade, porque, de fato, quer dizer, a gente tem poucas bolsas, gera uma rotatividade, a gente não consegue criar, né, essa vinculação, né, da pesquisa, nem durante, né, e depois também. Então, portanto, sim, né, finalizando, né, eu acho que tem uma correlação direta com o desenho das agências de fomento nessa concessão de bolsas, e que talvez a gente pudesse, né, incluir, entendeu, de alguma maneira, né, não sei, pensando aqui na raiz, né, do problema. Tá? Obrigada e desculpa aí a extensão. Tá? Mas Não, parabéns aí ao grupo, entendeu? A você, e depois quero conversar contigo, porque amei, entendeu? As suas questões de análise estatística. tá ótimo. Bom, Muito obrigado, obrigada. Medina. Obrigado pelos seus comentários. Eu acho que concordo 100% com você. Nós temos uma questão muito mal desenhada, né? Provavelmente porque não foram desenhadas um grupo de trabalho que estava interessado em entender se foi feito meio através do tempo, foi feito por governos diferentes, profissionais diferentes, então foi se desenhado de uma forma mal organizada e temos uma questão sociopolítica, socioeconômica no país, falta de investimento, o setor de tecnologia, ciência e tecnologia é sempre um setor mal, com baixos investimentos em comparação com outros setores, então é uma amálgama de questões, né? Quanto à sua primeira questão, da questão das bolsas durante o doutorado, a gente faz algumas perguntas, mas eu acho que é interessante, eu anotei aqui, perguntar sobre especificamente a bolsa de doutorado. Porque como a gente está sempre interessado na questão da empregabilidade após o doutoramento, a gente perguntou se o doutorado ele exerceu alguma atividade remunerada durante o doutoramento, para entender se esse cara está fazendo um doutorado por ascensão de carreira ou se ele está fazendo esse doutorado por algum outro motivo. Então, a gente perguntou se ele estava recebendo algum tipo de renda relacionada ao emprego, mas acho que a gente vai fazer uma pergunta mais específica sobre bolsa, se ele recebeu uma bolsa de fato durante o doutoramento. E a gente também pergunta se ele, após o doutorado, onde ele foi, para onde ele foi, né? Se ele foi para um pós-doutorado, se ele foi para um emprego formal, para onde ele está indo. Então, essa é uma das perguntas que a gente tem também, para tentar entender. A gente sabe mais ou menos a resposta, a tendência de resposta é que o doutor ele vá para um pós-doutorado, mas a gente quer entender isso com dados, né? Com resultados mais robustos. E aí talvez a gente pergunte também, se caso é uma pergunta hierárquica, né? Se ele estiver no pós-doutorado, se ele é um pós-doutorado com bolsa, talvez quanto tempo de bolsa. A gente tem esse período máximo de 2 anos, que é um período mais genérico, mas, por exemplo, a FAPESP aqui de São Paulo, ela dá um período de até 4 anos de bolsa. Tem algumas regras para isso acontecer, vinculado a uma renovação, relatórios, etc., aprovações, mas você pode conseguir até 4 anos dentro do mesmo projeto. É uma estruturação um pouquinho melhor, 4 ou 5 anos, agora não tenho certeza. 5. É uma estruturação um pouquinho melhor, porque aí o cara normalmente ele entra no começo de um projeto temático e ele leva essa pesquisa dele até o final. Quer dizer, se ele fizer renovações relevantes durante esse período, quer dizer, se ele estiver investigando e aprofundar essa investigação e justificar de forma competente, ele consegue essa renovação. Quer dizer, ele pode começar e terminar um programa de pesquisa. Não é um programa de pesquisa muito longo, 5 anos. Eu não considero um programa de pesquisa muito longo. A gente tem programas de pesquisa muito mais longos, né? 20 anos e mais. Mas dentro do nosso panorama, exatamente, de 4 anos de doutorado, 2 anos de pós-doutorado, 5 anos eu começo a entender como um programa de pesquisa razoável. Então, temos isso. Então, a gente vai fazer uma pergunta também se ele, dentro do pós-doutorado, ele tem alguma bolsa. Mas essas questões, eu acho que são muito importantes. Nós temos também, a gente observa uma falta de planejamento dentro das agências e também vinculada ao governo, os ministérios também, que também não fomentam de forma adequada, né, o tempo dos doutores e recém-doutores. Mas obrigado pelos seus comentários. Outras Só. perguntas, gente? Desculpa. Não, Só pode se falar. me. Posso falar, se me permitir, que é o seguinte, Claro.
assim, que é o seguinte, nessa situação, né, do pós-doutorado, quando você coloca no currículo, e qual é o peso efetivo? Eu vejo lá, por exemplo, que ele não tem, ele nem pontua, por exemplo, Não, né, pós-doutorado, nas atividades, né, de seleção, ou, né, não, não, pois é, e nós temos não, aí uma mas, Mas substituição, depende, né? Hã? depende, é, Não, acho. de dentro, regra é muito pouco. dentro da academia, eu acho que Ah, não. mas aí Dentro da você já está. academia, isso. Dentro da academia, isso tudo bem, tem uma relevância. Mas, realmente, o que eu tenho observado, isso é uma experiência pessoal. Dentro quando você vai estar procurando, de fato, um emprego, eles nem têm essa questão. Né? A formação e pós-doutorado não existe. Não Né? existe. E segundo, tem a questão ao contrário. Eu também eu tenho observado bastante. Você dizer para alguém que você é um doutor ou um pós-doutor dentro de um recrutador, ele já automaticamente você já pode cair fora da sua seleção, porque você é muito formado para aquelas vagas. Eles vão achar que você vai pedir um salário enorme, não vai condizer com as questões da empresa. Então, você pode ser automaticamente desvinculado dessa vaga. E algumas pessoas já me falaram, inclusive, já mentiram no currículo, dizendo que tinha menos formação do que tinha, para conseguir algum emprego. Então, a gente tem até uma questão inversa, né? Interessante. É É. difícil, é uma situação É, complexa. e o que eu queria, né, dizer é o seguinte, quando você falou das agências de fomento, e como tem o objetivo aí de políticas públicas, né, que eu viro e mexe, escuto isso, né, de todos os grupos, é o seguinte, é que nós estamos atrasados. Esse desenho, entendeu, Claro. de política pública, entendeu, para pesquisa está furado, entendeu? Ele está só incentivando, eu não gosto de usar jargão, né, mas assim, fica precarizado, né? Porque nem para lá e nem para cá, né? Então era isso. Mas A muito gente, a obrigada. gente, a gente não tem muito tempo aí, vamos tentar focar no projeto. Não sei se tem mais perguntas aí. Eu tenho uma pergunta em relação ao questionário, no sentido mais de que coisas que eu fui olhar também o relatório do CGE, que a gente também usou, nós do Carreiras, a gente também usou para delimitar algumas coisas. E quando eu fui ver a questão de empregabilidade, toda a seção de empregos, né, do relatório do CGE, eu fiquei muito, não é surpresa, mas eu acho que a gente meio que esqueceu de delimitar um pouco toda a questão do concurso público. Porque quando eu vejo em relação ao emprego pós-doutorado, dos egressos de programas de pós-graduação, o primeiro grande grupo ali é o da educação e ciência, né? Que pessoas que continuam dentro de um instituto de ensino superior, de várias outras formas, seja como técnico, seja como pesquisador, seja como professor, etc. e tal. E o segundo vem pessoas que passaram em concurso. E eu sei disso também por conta da minha área, né? Que as ciências biológicas têm pouquíssima empregabilidade dentro da indústria. Dito isso, eu sei de pessoas que fazem o doutorado para conseguirem para serem capazes de passar em certos concursos. Sim. Então, eu senti um pouco dessa falta quando eu olhei o questionário, quando eu olhei as questões que vocês estão botando, uma coisa bem delimitada em relação a tentar entender as pessoas que fazem visando um certo concurso, que talvez nem seja na área do doutorado delas. Às vezes, o que eles estão mais preocupados é o título, a titulação para ser capaz de passar nos pré-requisitos do concurso. Então, isso eu acho que a gente tá. Que assim, eu não sei se eu senti falta, porque eu também não olhei muito a fundo, eu confesso, eu estava focada no carreiras. É, Então, mas eu fiquei nessa dúvida, se vocês estão pensando em ir para esse lado, se vocês estão olhando para isso, qual é a. A gente tem algumas perguntas que falam sobre as perspectivas que ele tinha quando começou e quando terminou o doutorado. Quer dizer, o que ele pretendia, qual era o objetivo dele com a pós-graduação. Se era uma docência, se era passar no concurso, se era... Tem algumas classificações de resposta, tem outras que podem caber. A gente não pensou em nenhuma pergunta específica para quem está fazendo concurso, que não a área... Na verdade, nenhum concurso, na verdade. A gente não desenhou nenhuma pergunta específica para alguma resposta, digamos, para alguma classificação de resposta. Porque, realmente, ele pode prestar concurso para alguma agência, alguma instituição pública, uma prefeitura, estado, etc.
ele pode prestar concurso para professor, ele pode prestar concurso para pesquisador em algum instituto. Não necessariamente a gente tem uma pergunta focada para cada um deles. A gente tem perguntas genéricas que podem dar respostas nesse Uhum. piloto, principalmente, e a gente pode transformar essas respostas em perguntas. Por isso que esse piloto é tão importante. Eu tava pensando mais no sentido de. Porque existe o concurso para continuar na área da carreira acadêmica e existe o concurso para você ir para um ministério, por exemplo, para você fazer Tá? outros tipos de coisa. Então eu fiquei imaginando que talvez neste ponto, não sei se é do interesse, mas assim, eu fiquei nessa. Como é que você vai depois estratificar isso, né? De conseguir entender de onde é que, para onde é que vai essa pessoa do concurso. E, por exemplo, até se você vai olhar empregabilidade no pós. Você vai falar que a pessoa tá desempregada, sendo que ela está estudando para um concurso. Será que tem o mesmo peso? Assim, eu fiquei muito na dúvida, eu não sei qual é a resposta. Eu acho que isso é uma Sim. coisa que vocês têm que discutir entre vocês, o quanto que você vai levar isso em relação. Ok. Mas eu fiquei nessa, assim, será que a gente vai ver? Será que eles vão ver os desempregados procurando por um emprego em uma indústria igual aos desempregados que estão estudando para concurso? Então, eu fiquei nessa, assim, meio me É, questionando. tá, beleza. Vou dar uma olhada nisso. Obrigado. Ah, assim, existe uma definição formal de desemprego, assim, que envolve você estar procurando emprego, né? Então, assim, talvez valha a pena perguntar isso para você estar consoante com a definição que normalmente se usa Sim. oficialmente. Ah, mais perguntas? Eu tenho algumas aí e tal. Bom, tem mais 5 minutos, na verdade, para fazer perguntas, então acho que vai ser curto. Assim, a primeira coisa, assim, eu não entendi, você disse, a gente vai focar em até 5 anos, mas não vai ter restrição. Quem é o público, assim, e tal? Então, o Porque... nosso recém-doutor, a gente pensou até 5 anos, porque a gente quer entender se o cara saiu do doutorado, a gente quer saber esse é o primeiro passo dele. Qual foi o primeiro passo dele ao sair do doutorado? Foi para um pós-doutorado? Foi para um concurso público? Para onde que ele foi? Essa é a primeira pergunta mais importante. Esse é o nosso público-alvo principal. Mas a gente não vai restringir a pergunta. A gente não vai falar 1, 2, 3, 4, 5 anos. Se você tiver mais de 5, você não vai responder o questionário. Você vai responder. Só que a gente vai olhar 5 a 10 anos e vai observar qual a trajetória dele. Se essa trajetória tiver com respostas relevantes para o que a gente está perguntando, a gente vai começar a estratificar isso também, vai começar a aumentar. Eu achei confuso, assim, cara. Você tem que saber quem é, sabe, quem é seu critério de inclusão, e, sabe, pode ser 5, pode ser 10, pode ser 3, enfim, mas acho que acho que define, assim, então, sabe, você não é nosso público, mas você pode responder, acho que até pro CEP, acho que você tem que definir quem é que você está interessado, assim, então, acho que, Então, para o CEP a gente vai definir, Lavo, mas essa primeiro não, mas aí, piloto. então o cara vai preencher um TCD dizendo que assim, não sei, assim, eu acho complicado você, responde anyway, se você não está dentro da população, acho que aí faz, sei lá, se você, aí torna a população inteira, né? Eu não Sim, sei, assim, primeiro, a acho nossa mais fácil ter população é critério sempre pronto, assim. doutores, né? Por exemplo, os mestrados não vão utilizar, a gente não É. vai, não vai entregar esse questionário a gente definiu não entregar, tá, Mila, até para coordenadores e tal, que caíram fora muito desse nosso público-alvo, né, para doutores. Aí, a gente tinha definido até 10 anos, a princípio. Só que a gente começou a perceber que talvez a gente estivesse capturando dados que a gente não estariam refletindo uma outra época, uma outra questão histórica, socioeconômica. Então, por isso que a gente fala assim, não, acho que 5 anos é interessante, mas a gente vai simplesmente ignorar todos esses de 5 a 10 anos, sem nem olhar para os resultados, sem nem olhar para os dados. É isso que a gente achou meio, assim, pernicioso, meio perigoso. É. Ah, eu entendo, eu entendo a atenção, assim, cara, não é tão mais difícil você mandar para 3, para 5, para 10, então estende. Dito isso, a questão, assim, só o que me parece complicado, e, cara, assim, o questionário do jeito que ele tá, me parece voltado para o emprego atual, né? Você não tá perguntando de todos os empregos anteriores aqui e tal. Isso, Então, assim, se você perguntar daqui a 20 anos, aí, daí a pouco o cara passou por 5 empregos, assim, e tal. Então, assim, os dados de exatamente. 20 anos não são comensuráveis com os dados, sei lá, enfim, eles não estão refletindo a carreira da pessoa mais, assim, e tal. Assim, o que eu acho prático de você colocar num período curto, 3, 5, e Hum, que, assim, a maior parte das pessoas vai estar no seu primeiro emprego 3 anos depois, né? é, Então, acho que você está pegando um panorama que dá para entender, isso aqui é logo depois do doutorado. 20 anos depois, o cara pode estar no mesmo emprego que ele pegou há 20 anos, logo depois do ou ele pode ter passado por 5, né? Então, assim, a não tá. ser que você estenda o doutorado para ter muitas. Eu acho que os dados, quanto mais você vai se afastando do doutorado, menos eles querem dizer, né? Porque assim, você não Sim. sabe, não sabe quanta coisa o cara fez antes ali, então. Então, se você acha que o cara, por exemplo, se ele fez doutorado há 6, 7 anos, ele já não responderia o questionário. Vai fora.
Se você quiser botar esses tempos longos, eu acho ok, mas eu acho que talvez tenha que mudar o questionário para você pedir por onde mais você passou, né? Porque assim, sabe, acho que vai aumentando a chance de que ele já passou por outros empregos Sim. antes e que aquilo ali, sei lá, você está vendo um emprego de vários ali e tal, e os 10 anos não vão ser comparáveis, porque não é mais é o terceiro emprego dele. Então não é comparável o cara que se formou agora. Não sei, as duas coisas são válidas. Eu entendo que Uhum. assim. Eu entendo que assim, não dá muito mais trabalho. Eu até assim, cara, assim, gente que fez mestrado, de repente, sei lá, não dá mais trabalho, assim, eu até pensaria em estender, mas eu acho que talvez focar, assim, por simplicidade, focar em um período mais curto, te exime de fazer as perguntas a mais sobre carreiras anteriores. Eu acho que talvez facilite É, nesse sentido. nosso principal interesse é o primeiro emprego, porque é o primeiro emprego que vai definir, meio que definir o resto da trajetória dele profissional, né? Você pode perguntar o primeiro emprego para todo mundo, né? Então, assim, sabe, Sim, logo depois do doutorado, sabe, você pode pegar o cara que tem 10 anos de doutorado, mas perguntar sobre o primeiro emprego dele. E aí você tem uma sim, série histórica que é mais comparável, por assim dizer. Tipo assim, porque o cara de 2 anos atrás que está respondendo sobre o primeiro emprego dele e o de 10 anos respondendo sobre o primeiro emprego dele. sim. E aí talvez seja uma opção que simplifique a análise e que, sei lá, É, torne os dados comparáveis ao longo do tempo, né? e tem uma outra questão também que quanto mais você avança atrás do tempo, mais a chance de você pegar um doutor que saiu do doutorado, prestou um concurso, passou e ficou. Tá até É hoje isso. como É isso, mas isso é uma pesquisador coisa, para, isso é uma né? coisa interessante de você conseguir ver ao longo do tempo. Acho que hoje é mais raro, eu concordo. Tá, Sim. um outro detalhe que eu acho que, cara, tem vários outros detalhes, não vou mandar por escrito, só são 10:46 aqui e tal. Mas, assim, a outra coisa que me faltou foi só definir como é que é a amostragem aqui, né? Porque, de novo, acho que isso é importante, assim, como é que você chega nas pessoas. Tava meio, via PGs, mas, assim, eu acho que vocês têm que pensar nisso bem, assim, enfim, quanto mais representativa a amostra de alguma coisa, melhor. Se você for para as redes sociais, você vai pegar bolhas, etc e tal, e isso complica, Sim. assim, alguns objetivos específicos, ver quem é que tem maior empregabilidade, ver em que região. Eu acho que, assim, que isso, sabe, esse tipo de comparação quantitativa vale quando você tem uma amostragem mais ou menos homogênea, assim, e tal. Acho que quanto mais Sim. informação nas redes sociais, menos vai dar para ver isso, né? Então, assim, eu iria um pouquinho pelo que a Márcia falou aquele dia, assim, talvez, sabe, assim, se você quiser divulgar nas redes sociais, divulgue, mas assim, separe essas respostas, assim, e tal, sabe? Tente talvez focar Ah, para questões mais quantitativas, tentar focar num universo que tenha sido coletado de um jeito mais sistemático. Eu acho que é melhor. Nunca vai assim, sempre vai ter um viés de resposta, mas eu acho que eu digo assim, indo pelas pós-graduações, você tem o viés de resposta é mais do coordenador, enfim, tem do coordenador e o das pessoas, né? Mas assim, eu tenho a impressão que você chega em talvez uma coisa um pouco menos enviesada do que se você botar no seu Twitter, né? Não sei. Então, assim, mas eu acho que me faltou detalhamento da amostragem aqui e tal. E uma terceira coisa importante, a gente vai ter que encerrar, mas assim, eu acho que tem que fazer o piloto antes de mandar pro CEP, né? Tipo, você sabe, fazer o piloto, olhar sim. as respostas, você vai ter que mexer no questionário. Então, você tava meio que mandar o piloto ao mesmo tempo que mandar pro CEP, eu acho que Não, 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 não. tem que botar um mês a mais ali, né? Não, a gente vai mandar o piloto, esperar ter um tempo e aí a resposta ajustar e mandar para o CEP. Tá, pois é, a Nathalie, se você quiser fazer pergunta em 1 ou 2 minutos, depois a gente tem que seguir adiante aí. Ah, não, só fiquei em dúvida em relação a, por exemplo, a hora que vocês falaram da historicidade dos dados, se não daria para incluir na análise do grupo de doutores mesmo a questão das séries temporais, para analisar a tendência dos dados em relação ao ano que a pessoa terminou o doutorado. Se não daria para modelar isso. Nada, eu não entendi a pergunta, cortou a primeira parte, eu não entendi. Tá? Se não daria para modelar os dados para série temporal, para analisar essa galera que terminou o doutorado há muito tempo. Acho que De sim. alguma Acho que forma. seria Porque possível, daí sim. daria para entender, tipo assim, a diferença de trajetória de quem terminou há muito tempo para a trajetória de quem está terminando mais recentemente. Fazer um Uhum. marco. Eu não sei se a gente vai, de fato, analisar esses dados históricos, se a gente está interessado em entender, mas acho que sim, é possível fazer essa comparação sem problema nenhum. Mas se for, funciona melhor se você perguntar sobre o primeiro emprego de todo mundo, né? Do que o emprego atual, assim, então você tem uma coisa melhor. E, enfim, com a ressalva de que, de novo, assim, sei lá, não necessariamente o seu viés de amostragem vai ser igual em o pessoal que recém se formou, que talvez após tenha contato, e o pessoal mais velho que vai ter que achar, enfim. Então, assim, muitas ressalvas em qualquer comparação quantitativa, assim, então, acho que a análise estatística aí tem que, enfim, tem que Sim. ter um pé no chão de que tem viés intrínsecos do jeito que você está coletando dado. Gente, Beleza. desculpa, eu tenho mais comentários aqui, mas eu vou mandar por escrito depois aí e tal, para não atrasar demais. Acho que a gente pode passar pro próximo grupo aí e tal. Já foram, enfim, se meter um pouquinho no tempo deles. Então, Mila, Gente. você.
Eu vou compartilhar a tela. Dá para ver, né? Dá pra ver o seu Spotify, assim, mas enfim. Eita. Não, não é, então. É, deixa eu ver. Dá para ver agora? Foi, sim. Agora foi. Tá, ótimo, obrigada. Beleza. Então, a gente é do grupo de orientação de carreiras, habilidades extraacadêmicas. Eu tô junto com a Daiane, a Letícia e a Nathalie. Houve umas mudanças no grupo desde a última vez que a gente teve uma apresentação, então a gente perdeu mais um membro, mas tá tudo certo. Eu não vou me estender muito na introdução, eu imaginei que a gente já fosse ter uma introdução conjunta, então a gente sabe que nos últimos anos existiu uma queda no número de egressos de pós-graduação no país. Tá tendo isso já vem vindo de uma trend, né, de um viés temporal que não é de hoje, isso vem de antes. Eu quis especificamente botar esse gráfico porque ele vem antes da pandemia, então acho que a pandemia agravou um cenário, mas que já acontecia antes. A outra coisa que a gente vê também é uma diminuição na proporção de títulos que programas de pós-graduação vêm dando em relação à sua avaliação, ou seja, programas de pós-graduação tem gente sendo menos titulada por programas que têm maior avaliação na CAPES, né? E você vê também um enviesamento, porque a avaliação da CAPES também tem caído dentro dos programas de pós-graduação. O que a gente pode, assim, eu posso elaborar muito nisso em relação a o que está sendo, qual é o tipo de qualidade que as pessoas, que a CAPES está avaliando, de que forma que isso está sendo avaliado, quais são o enviesamento sociopolítico do que a sociedade hoje avalia como muito importante versus em 1999, que era muito importante para certos programas serem avaliados ou não de acordo com o nível de avaliação. E por último, a outra coisa que eu queria só pincelar, juntamente com o pessoal do destino de doutores, é que a distribuição dos empregados, né, justamente isso que eu acabei de falar, a distribuição e participação desses pós-graduandos no mercado de trabalho brasileiro. Então, a gente sabe que grande parte desses pós-graduandos, eles continuam dentro da área de ciência e educação, né, eu vou botar aqui juntos, e que logo em seguida eu achei super interessante que vem justamente a questão da administração pública, de concursos públicos, dessa participação dentro de instituições públicas. Dito isso, eu acho que fica bem claro assim que a gente tem três grandes perguntas quando a gente vai falar sobre habilidades extraacadêmicas dentro a formação dessas habilidades extraacadêmicas dentro de um programa de pós-graduação. Então, entender quais são essas habilidades que estão sendo atualmente desenvolvidas por esses programas de pós-graduação e quais dessas habilidades realmente são importantes para dentro e para fora da carreira acadêmica. E, em terceiro, quais dessas habilidades estão sendo desenvolvidas e não estão sendo desenvolvidas e quais que precisam ter mais ou menos atenção dentro dos programas, dentro da formação, dentro dos programas de pós-graduação. Então, é mapear e entender o que está acontecendo em relação ao desenvolvimento de habilidades extraacadêmicas dentro da pós-graduação. Para isso, a gente tem os objetivos principais, né, que é justamente esse mapeamento dessas atividades acadêmicas que estão atualmente sendo desenvolvidas ou ofertadas por esses programas, e identificar pelos pós-graduandos quais dessas habilidades são importantes, foram importantes para a continuidade da carreira deles, e quais dessas habilidades estão sendo adequadamente desenvolvidas ou estão sendo a atenção dos programas de pós-graduação, né? Então, já pegando um viés do próprio programa. E, por último, a gente tem como objetivo também elaborar um material mais informativo para o público, sendo eles tanto os egressos de pós-graduação quanto os estudantes de pós-graduação, mas, ao mesmo tempo, os coordenadores e os programas de pós-graduação em si, sobre essas habilidades que a gente conseguiu mapear. Para isso, a gente tem, para o mapeamento de habilidades em si, a gente tem duas grandes formas que a gente vai fazer isso. A primeira é a análise das ementas disponíveis, então a gente vai pegar as disciplinas que têm
dentro dos programas de pós-graduação que estão disponíveis para a gente online, né? Então, a gente vai olhar todas as ementas, ver se isso se encaixa dentro de algum tipo de habilidade extra-acadêmica ou não, e entender qual é essa oferta, o que realmente está sendo ofertado dessas habilidades extra-acadêmicas, quais são as habilidades, a formação de habilidades, qual é que está sendo ofertado para os alunos. E do outro lado, a gente vai desenvolver questionários para entender quais são as disciplinas que estão sendo seguidas por esses alunos, quais são realmente as habilidades que estão sendo desenvolvidas pelos alunos e quais são as atividades que estão sendo desenvolvidas dentro da coordenação. Então, o que a coordenação do programa de pós-graduação acha importante e o que os alunos acham importante. E entender qual é a importância dessas habilidades extra-acadêmicas dentro do desenvolvimento do próprio estudante ou egresso. Para isso, a gente tem 2 questionários, como eu falei. O primeiro vai ser com foco, juntamente com o pessoal do Destino de Doutores, que vai ser com foco em estudantes e egressos de programas de pós-graduação, onde a gente vai... Eu não quis botar aqui todas as perguntas, não ia ficar muito parecido. Mas a gente vai perguntar questões sociodemográficas, entender qual é a área de formação, tanto da graduação quanto da pós, mapear se essa formação tem contribuído para o desenvolvimento dessas atividades extra-acadêmicas, quais são essas atividades extra-acadêmicas, e qual que é a importância que esses egressos e estudantes têm ou dão para essas habilidades ao longo da carreira deles. E entender também como é que esses alunos ou egressos preferem receber esse tipo de informação em relação a essas habilidades que nem sempre são relacionadas à ciência stricto sensu. Já um outro questionário que a gente está desenvolvendo é o questionário para os coordenadores dos programas de pós-graduação, que também contém questões sociodemográficas, mas que a ideia aqui é mapear as oportunidades que o programa dá para os alunos para desenvolver essas habilidades extra-acadêmicas durante a formação deles. E dentro disso, entender também qual é a importância para o programa de pós-graduação dessas habilidades, desse desenvolvimento dessas habilidades extra-acadêmicas. E entender também os métodos de avaliação do próprio desenvolvimento do estudante em relação a essas habilidades. E, por último, tentar contemplar como é que os programas de pós-graduação veem essa importância ou essa forma de preparar os alunos e os egressos para essa integralização da academia com a indústria ou, por exemplo, com alguns públicos, né? Pelos meios dessas habilidades, desenvolvimento dessas habilidades. Questionários parecem muito em relação, muito com o que o Thiago já falou, então não vou ficar passando muito tempo, porque eu prefiro focar na discussão, mas é basicamente listagem de certas habilidades, né, soft skills abertas, tanto quanto pensamento crítico, comunicação, colaboração, entender e ranquear quais dessas habilidades as pessoas acham mais ou menos importantes para o desenvolvimento delas, para o que elas realmente usam atualmente. Qual que é a modalidade que é mais eficaz para desenvolver ou não para desenvolver essas habilidades que eles acham mais importantes? Por onde os alunos entendem e adquirem esse conhecimento e em quais desses eles se sentem adequadamente treinados ou não. Mesma coisa com hard skills, que são habilidades de fácil avaliação, né, como inglês, programação, estatística, gestão financeira, enfim, todos esses. Então, as perguntas são parecidas e a gente faz por 2 grandes blocos, né, o soft e hard skills. Dentro ainda do questionário todas essas perguntas que eu acabei de falar vão ser perguntadas para as duas, nos 2 questionários, eu esqueci de mencionar isso, tanto para os alunos quanto para os programas de pós-graduação. Claro que a pergunta em si vai ser, a frase vai ser um pouco diferente, né? Dentro do questionário específico para doutores e egressos, a gente vai também perguntar juntamente com o pessoal do destino de carreira qual que é a profissão, quais fatores que influenciaram nessas decisões profissionais que chegaram até o momento,
se são formados, né? Desafios enfrentados, se, por exemplo, o Covid afetou o desenvolvimento de certas habilidades, como, por exemplo, se você não consegue ir num congresso, porque todos os congressos foram fechados, então você tem menos oportunidade de desenvolver certos tipos de habilidades extraacadêmicas. Para os coordenadores, a gente vai tentar entender quais são as oportunidades para desenvolver essas habilidades, quais são as estratégias que aquela pós específica usa para formar para ajudar na formação dessas habilidades. E se existe ou não uma integração com indústrias ou outros meios não acadêmicos, e se sim, como é que eles fazem esse desenvolvimento de habilidades que não necessariamente são focadas para o meio acadêmico. E, por fim, como é que eles vão avaliar esse desenvolvimento dessas habilidades que não necessariamente têm uma forma mais fácil de avaliar. Por último, eu queria só dar uma relembrada no nosso cronograma. Eu peço desculpa porque eu acabei de ver que o PIC está meio pixelado, mas basicamente a gente está passando novembro e dezembro na elaboração do questionário e na elaboração do CEP para envio. Provavelmente ele vai ser enviado em janeiro, o planejamento mais viável, mais realista, onde a gente também vai, então, passar janeiro esperando a análise do CEP, mas a gente vai usar esse tempo para mapear essas ementas, então, para conseguir pegar todas essas informações enquanto o CEP está em análise. A gente vai usar esse tempo para fazer esse mapeamento das ementas e das ofertas que já estão disponíveis online. A partir disso, a gente espera que a gente vai ter uma coleta de dados a partir do mês de fevereiro para março. Então, ali depois do carnaval, a gente já espera poder enviar esse questionário para nossa população de interesse, né? A gente vai enviar por meio das coordenações, então a gente tem esses 2 questionários justamente porque a gente vai primeiro enviar para as coordenações dos programas de pós-graduação e pedir para que eles encaminhem o questionário para os estudantes, respondam o questionário de coordenação e encaminhem o outro questionário para os estudantes que eles têm a lista de e-mails. Então, eu botei toda a coleta de dados. Primeiro, o questionário 1 é dos estudantes e egressos, e o questionário 2 é para pós, para o programa de pós-graduação. Então, ele vai ter um pouco antes do outro, porque a gente espera um delay, né? E a análise de ambos os dados, a gente vai ter uma discussão, a gente pretende discutir e usar essa discussão para gerar esse material informativo. Ao longo do primeiro semestre todo, a gente está pensando em ter um estudante de IC, que a gente também está no planejamento para fazer toda a escolha, para recrutar esse estudante. Então, isso está planejado para janeiro. Então, só para dar uma pincelada de volta em tudo que eu falei, a gente elaborou o questionário, a gente está elaborando a proposta do CEP, juntamente com o DD, e nossos próximos passos são esse recrutamento do aluno de C e a análise de ementas, enquanto o CEP vai estar sendo analisado. E é isso. Ok, pergunta, gente? Pedro? Obrigado pela apresentação, Mila, muito interessante. Acho que tem bastante coisa aí para a gente aprender. A minha maior questão é sobre meio que o público-alvo dos questionários, porque se a gente quer, no final, entender essa integração com a indústria, né, e a aplicação dessas habilidades extra-acadêmicas, eu sinto que se a gente perguntar só para coordenadores e quem realmente faz a pós-graduação, pode ser uma mega inflada nas habilidades. E aí, se a gente fosse lá perguntar, sei lá, para RH, Red Hunter, eles fariam, não, essas habilidades aí não servem para nada. Né? Muito obrigado. Escrita acadêmica, sim, legal, mas a gente não usa. Então, assim, eu sei que deve ser assim, seria uma tarefa complicada, né? Porque como que a gente chega nessas pessoas? Mas será que não é de se pensar, talvez, em pensar nessas outras pessoas que estão do outro lado, ou seja, aquelas que têm interesse nessas habilidades?
Essa é uma ótima pergunta. Então, é por isso que a gente vê esses dois lados da moeda, né? O estudante e egresso e o coordenador. A gente sabe que o coordenador. E, assim, eu acredito que os coordenadores eles têm uma visão ampla, de uma certa forma, também. Apesar deles serem enviesados um pouco, porque eles estão na academia, eu acredito que eles conseguem pelo menos identificar quais são as habilidades que eles acham mais importantes, quais são as habilidades que estão atualmente sendo ofertadas pela pós, por que essas habilidades estão sendo ofertadas pela pós, e quais são os planos de mudar ou não, né? Porque eu acho que todos os programas de pós-graduação estão constantemente em revisão de currículo. É, Dito isso, a gente entende o lado do programa. Por isso que a gente tem também o questionário dos estudantes e dos egressos, porque aí os estudantes e os egressos vão falar pra gente, não, esse aí foi uma ótimo na teoria, péssimo na prática. É, é, então, assim, esse tipo de aula eu não usei, esse tipo de aula acho interessante, esse tipo de desenvolvimento de habilidade, sei lá, de inglês é importante, mas não tem na minha pós. Enquanto que o coordenador pode virar e falar assim, a gente já espera que o aluno chegue com o inglês pronto. Então, entender essa diferença, que é o nosso objetivo. Eu acho que para ir para o que a indústria precisa, que está sendo usado, eu acho que começa a ficar um pouco nebuloso, um pouco difícil, e depende muito da área, que também a gente não tá muito, a gente não quer chegar, não quer estratificar para uma área específica, né? E aí a gente optou por não ir por esse lugar também por conta disso, porque a indústria e a habilidade que a indústria vai achar que é sim importante ou não, depende muito da sua área. Então, tipo, programação. Programação, dependendo da área, é imprescindível para você ir para para a indústria, né? Mas para outros nem tanto. Só um follow-up, vocês então a ideia é focar em quem não está mais na academia, ou não? A gente não Tipo, não tem interessa. essa, Sim. essa, essa estratificação. A gente quer ver os dois lados, né? É Tá, mas só vocês têm, um adendo que a gente está fazendo um levantamento de literatura também em relação ao que a indústria quer, mas de maneira geral, uma coisa que abarque todas as áreas. Então, essa questão que ele falou do Red Hunter, a gente está olhando para isso, mas de um conceito mais geral e que não só que tenha no LinkedIn genérico, frases motivacionais, enfim, que os headhunters colocam, mas habilidades específicas que possam ser treinadas dentro da academia. É. Assim, eu acho que vai ser muito difícil você conseguir achar uma amostra representativa de Headhunter de todas as áreas, assim, acho que até, cara, eu acho super interessante a colocação, mas assim, vai acabar sendo, se vocês, sabe, se der para fazer, isso vai ter que ser uma amostra meio de conveniência, assim, a gente achou essas 15 pessoas, sei lá, enfim, você vai ter que chegar de algum jeito que eu não sei qual é, você vai chegar em mais área, enfim, mas acho interessante, seria assim, uma amostragem completamente distinta e, mas, assim, como eu repeti algumas perguntas, assim, a coisa de quais habilidades são mais importantes, acho legal, mas assim, é uma coleta completamente à parte, né? Acho que eu deixaria isso aí para um segundo plano. Eu acho que um segundo plano super interessante, assim. Eu acho O que é Sim, um projeto, um subprojeto, né? Um é, projeto de follow-up. Eu mas acho que voltando, primeiro eu queria voltar na pergunta do peso. Vocês vão focar só em quem saiu da academia ou estudantes durante a pós podem responder também? a gente tinha entendido que estudantes durante a pós também. Tá, porque assim, isso aí você tem que talvez ter uma primeira pergunta aqui que bifurque, porque você não vai querer todas as outras perguntas do destino dos doutores, blá 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 e tal, Com no início. certeza, com certeza. Mas Não, assim, vai ter. mas assim, acho que tem uma vantagem expressiva que vai ser muito mais fácil achar as pessoas, né? Se vocês vão recrutar via pós-graduação, o grande problema da coisa dos egressos ali e tal é que, cara, vocês não vão ter a sua lista de egressos, não vão conseguir mandar, e boa parte dos coordenadores, legal, não sei o quê, mas eu não sei onde as pessoas estão, não tem mais esses e-mails, ou tem e-mail institucional, mas metade das pessoas já não tem mais. Então, assim, eu acho que, por mais que eu acho que é mais interessante perguntar para os egressos, que já têm uma visão de mundo lá fora, o que foi importante, etc e tal, já que se vocês vão ir pelos coordenadores de pós, eu não deixaria de incluir os alunos de pós, porque vai ser muito mais fácil achar gente dentro da pós. Eu acho, sabe, então, assim, se vocês tiverem um problema muito baixo de regressos, pelo menos vocês garantem que vocês têm esse lado, assim, né? E eu acho que vale a pena, assim.
Com certeza, até para tentar entender também a diferença das ofertas, né? Mas a gente tem essa pergunta inicial, sim, para Tá, bifurcar. só deixa eu, desculpa, Ludmila, tá com a mão levantada, mas só para eu encerrar. Então, acho que talvez, não sei se, não sei se tem no questionário de vocês, mas de alguma forma, porque, por exemplo, eu sou pós-doc. Eu sou pós-doc e nunca fui outra coisa. Então, assim, as minhas habilidades, ou o que poderia ser uma habilidade, talvez para quem está na área acadêmica, talvez seja diferente de alguém que esteja fora dela. Então, assim, talvez de alguma forma tentar cruzar ainda qual que é a atuação da pessoa com aquelas habilidades para identificar, né, as habilidades realmente extra-acadêmicas que são aplicadas na academia ou fora dela. Acho que seria interessante. Valeu. Tá sendo perguntado isso no formulário também. Na Ludmila? Ludmila? Você queria perguntar algo? Sim, sim, eu vou ser bem, Breve. bem rapidinho, né? Dessa vez, vou tentar. Me ocorre uma pergunta e o outro é só uma questão. Mila, né, parabéns aí, né, pelo desenho. Eu queria só saber essas habilidades extras, a relação das habilidades extra-acadêmicas, né, desse levantamento dentro das ementas. Você vai trabalhar as ementas obrigatórias junto com as optativas e as eletivas, ou você está entendendo que as extra-acadêmicas estão só relacionadas às optativas e às eletivas? Eu fiquei com essa questão. O que você, né, e o grupo estão pensando aí em relação à avaliação e como que vai ser, como é que você vai parametrizar e classificar, né, em relação às ementas, essas habilidades extra-acadêmicas? Não sei se eu fui clara a pergunta. Obrigada. Então, foi muito breve. Então, esse é o projeto também do IC. A ideia é justamente, porque isso pode ser, isso é um projeto por si só. E por isso vai ter o IC que vai tá nisso, assim, mais focado nisso. A nossa ideia é justamente olhar para a ementa, tudo que o pós-graduando poderia seguir, sendo optativa, obrigatória e etc. A gente vai ter essa categorização, porque provavelmente isso tem, né? Se a disciplina é de forma obrigatória, optativa ou completamente facultativa. Então, a gente vai fazer essa categorização se é obrigatório ou não, mas a nossa ideia é entender, beleza, a instituição de ensino superior, ela dá essa oportunidade? Sim ou não? De que forma? Se é obrigatório, se isso... A obrigatoriedade mostra um pouco da importância de como que aquele programa de pós-graduação acha que o desenvolvimento daquela habilidade é ou não importante, e aí ela vai estar sim ou não, obrigatório ou não. E aí, dentro disso, se existe essa oportunidade, se essa oportunidade ela é obrigatória ou não, e se o estudante, e aí o questionário vem para complementar, para ver se o estudante meio que sabe, né? Se isso pode se casar. Então, a nossa ideia da discussão e de dar esse final de justamente costurar tudo isso junto, né? Porque a gente pode cruzar se existe essa disciplina abrange esses tipos de desenvolvimento, e se o estudante que vem daquela instituição está seguindo ou não. Se o estudante está achando que, por exemplo, esse tipo de habilidade não está sendo bem desenvolvida. Então, isso pode dizer, que o estudante não sabe dessa disciplina, ou dois, que essa disciplina não está abrangendo, não está desenvolvendo essa habilidade de uma forma efetiva. Então, essa é a ideia, é de juntar todos esses três pilares, né? O que o programa de pós-graduação acha, o que realmente está sendo ofertado e o que o estudante acha. E aí, no final, a gente vai costurar tudo isso junto. Em relação à categorização, isso eu acho que vai vir a partir do momento que a gente for realmente olhar para essas ementas. Elas podem ser muito múltiplas, muito difíceis. Eu acho que isso vai vir, o projeto do IC vai vir nisso, em como categorizar, de que forma, e isso depende dos dados que a gente vai conseguir tirar. Eu imagino que certas universidades já vão ter como objetivos educacionais daquela disciplina que o estudante desenvolva isso, isso e isso. Claro que o hard skills é bem mais fácil, né? Avaliar desenvolvimento de programação e estatística, todas essas coisas são bem mais fáceis do que avaliar comunicação, team building, enfim, trabalho em grupo. Então, eu acho que nossa dificuldade vai vir a partir do momento de avaliar essas soft skills.
Mas eu acho que isso vai ter que ser desenvolvido junto com estudantes de IC, né? Junto com essa avaliação mais sutil da Aí, ementa. aí o foco são só os coordenadores, você quer saber só realmente dos coordenadores e dos estudantes e informação e dos egressos, é isso? Porque eu só lembrei de uma coisa que é a seguinte, né? Quem avalia, né, quem faz essas avaliações, não sei, são os coordenadores de área da CAPES. Né? Então, o que esses caras pensam, né, sobre essas habilidades? Porque são eles que dão lá as notas, e esses coordenadores têm muito pouca, eu acho, autonomia, né, nessas configurações de currículo, porque vem de cima para baixo. Não Com é? certeza. Acaba sendo. Tem a coisa de que eles participam, que várias pessoas da própria área participam, né, desses grupos, dessas coordenações, mas tem ali, é claro, né, uma questão né, de desenho, volto aí, né, para a questão de política pública, entendeu? Também, né? Enfim, talvez, né, pensar aí, né, em uma avaliação, enviar, sei lá, questionário, talvez, né? Aí não sei se qualitativa para esses coordenadores, mas é só uma questão que me ocorreu aqui, uma lembrança. Acho que cai no balde dos headhunters ali, né? É uma extensão qualitativa, assim, é um side project, mas é uma extensão qualitativa. Eu concordo que a CAPES tem bastante peso. Acho que mais sobre critérios, assim, sobre currículos até acho que não menos do que sobre outras coisas, mas eu concordo que é uma visão interessante. Enfim, acho que dá para deixar no jogo. Assim, eu não ia para todos os lugares ao mesmo tempo, porque assim, cada um deles é uma coleta diferente, vai dar trabalhos diferentes, etc. E tal. Então, assim, eu focaria no principal, mas eu acho que são, assim como o do Pedro ali, eu acho que é uma pergunta Não, com interessante. certeza. Mas eu acho que esse lado de como é que a gente vai analisar e categorizar isso, vai vir também com a nossa distribuição do dado, né? Porque pode ser que se a gente ficar aqui pensando muito em como que a gente vai lidar com isso, pode ser que no final seja super enviesado para instituições federais específicas, de uma área específica, em que, sei lá, por exemplo, programação já é bem desenvolvido. Então, o desenvolvimento dessa hard skill e tentar entender como é que é essa hard skill vai ser muito enviesado. Em contrapartida, se você for olhar outros tipos e outras coisas, vai ser menos. Então, a gente tem isso em mente, mas eu acho que para esse nível de análise, a gente vai ter que esperar um pouco os dados voltarem, assim. Eu acho que. Eu tenho pergunta assim, o que vai ser anonimizado e o que não vai? Quer dizer, o coordenador de pós vai estar, tipo assim, a pós vai estar identificada quando o coordenador de pós responder, e o aluno não vai estar, o aluno responde o que pós ele vem, assim, são questões que talvez o CEP, enfim, em termos de privacidade, anonimato, blá, blá, blá e tal. Porque, assim, se você perguntar para o coordenador qual é a pós que ele está, você sabe quem é a pessoa e tal. O que pode não ser um problema, você está fazendo uma pergunta institucional, assim, mas assim, só coloca a resposta num outro tipo, enfim, acho que enquadra num outro. O que eu tinha pensado é que a gente vai ter o link específico para cada pessoa, para que ela possa voltar nisso, né? Então, pelo link, a gente pode saber, por exemplo, no link dos coordenadores, a gente vai saber qual coordenador de qual instituição, porque a gente vai saber qual o link de cada coordenador, entendeu? Pois é, assim, então assim, o coordenador, mas eu acho importante, não sei, assim, tem questões, acho que é importante que a pessoa possa opinar sem ser identificada. Por outro lado, é super importante saber de que pós-graduação ela tá, assim, porque assim, por mais que você pergunte, vamos perguntar a grande área, etc e tal, assim, cara, dentro da grande área de ciência da vida tem muito diferentes, né? Então, assim, sabe, o melhor jeito de saber de que área a gente está tratando é perguntar o que que é, não, isso aqui é bioinformática aplicada, sei lá o quê, enfim, às vezes você vai ter respostas muito específicas, né? Que você não vai, então, assim, eu acho super útil você perguntar qual é o curso, qual é a instituição, assim, e tal. Acho que, assim, tem uma granularidade aí e tal, que você, pode perguntar região, sim, mas, cara, sei lá, em São Paulo tem a USP, tem universidades menores no interior do estado, e não é mesmo, sabe? Então, assim, eu acho que para fazer os recortes adequados, você perguntar a instituição em pós é útil, assim, sabe? É mais útil do que você tentar categorizar por área, não sei o que e tal, para tentar anonimizar isso. Por outro lado, pode ser que o CEP implique. Pode ser que o coordenador vai estar identificado, né? Porque, assim, ele é o coordenador da pós-X nesse ano, então você sabe quem ele é. De novo, se está fazendo uma consulta institucional pós-graduação,
eu não vejo como um problema, mas assim, isso talvez seja questionado pelo CEP, não sei o que eu estou pensando, como é que você... Então, assim, vocês pretendem perguntar qual é a instrução explicitamente? Então, não lembro se no formulário tem a questão departamental, que eu acho que seria até mais específico sobre o departamento, porque dentro da mesma pós-graduação tem diferentes modelos de como se trabalhar, né, diferentes habilidades, essas questões em relação ao departamento mesmo. Por exemplo, sei lá, o departamento da psicologia, por exemplo, a psicologia social, da psicologia experimental e de outras questões, por exemplo, departamento de psicanálise. São Tá, mas o questões ideal totalmente é diferentes. perguntar a área da pós, não? Assim, porque o departamento da pós pode ter múltiplos departamentos e vice-versa, né? A área a gente pergunta e o Avaliação da nota do CAPES. programa da CAPES a gente pergunta e a região. Então a gente tem a área, a nota do programa e a região. Talvez com o departamento não fique tão identificável e ainda capaz de identificar. É. Eu acho que talvez, cara, assim, não sei. Sei lá, eu não acho que as pessoas sejam tão sensíveis assim e tal. Eu não sei se vale. Assim, dá pra tentar fazer assim e tentar argumentar que, com isso aqui você não sabe exatamente onde é que a pessoa veio. Mas, assim, você perde toda a comensurabilidade entre o que a pessoa respondeu e a pós, isso aqui, da qual vão saber disciplinas, da qual você vai saber quem é o coordenador. Então, assim, você perde. Não sei, assim, você perde links que são importantes. Eu não sei se o CEP implicaria com isso, assim, tal, sabe? Eu acho que, assim, talvez valha a pena você fazer o argumento, assim, cara, o coordenador está respondendo como coordenador, então, assim, ele está respondendo institucionalmente, ele vai ser identificado em paciência e, e a pessoa vai estar, enfim, Em relação ao CEP com um protocolo bem feito, eu acredito que não, porque, por exemplo, na minha pesquisa eu perguntei praticamente tudo e não teve esse problema, contanto Não. que eu fizesse as declarações em relação à infraestrutura, a apoio, deixasse claro que a instituição não ia ter nenhum tipo de ressalva em relação às respostas, meio que desse uma seguridade em relação ao participante de pesquisa. Mas Você tirando pode não, isso, você pode área, não, departamento, essas coisas foram perguntadas. você pode não compartilhar qualquer dado que identifique a pessoa, no sentido assim, quando é que elas formam, enfim, você pode compartilhar os dados de forma limitada para tentar desidentificar. Eu não sei, assim, vai voltar do CEP com alguma pendência igual, assim, tá? Eu talvez sabe, mandasse, a gente vai perguntar qual é a pós específica, porque acho que isso é uma coisa que vai, cara, vai ser muito útil para vocês depois, assim, e tal, eu acho que, assim, você pode perguntar departamento e área de pesquisa grande e região, mas, assim, tem uma porrada de coisa que se perde aqui e tal, que seria mais, sabe, se você perguntar de onde é que você veio exatamente, vai ser talvez mais interessante. Eu botei como observação, então, que a gente vai conversar sobre a É, eu não sei, assim, adicionar. dá pra até perguntar, mas, cara, assim, dá pra provocar o CEP, sabe? Se eles acharem, se eles implicarem terminantemente, você muda de volta ali e tal. Mas eu acho que alguma coisa se perde quando você não pergunta qual é o programa, né? Uhum. Mais perguntas, gente? Assim, eu tenho outras coisas aqui também, mas acho que eu posso mandar por escrito também, eles me comprometo de mandar. Acho que a Ludmilla está com a mão levantada, não sei se... Sim, não, era só para complementar, porque essa questão da identificação dos dados e você anonimizar os dados está dando, né, se eu faço uma entrevista, né, e mesmo que eu me comprometa a não divulgar, né, a colocar, né, os dados anônimos dos participantes, tá complicando. Eu sei porque eu estou enfrentando isso, né? Não está resolvendo, o nível, né, de exigência está muito superior, porque você tem independente, por exemplo, no meu caso, não é a área da saúde, né, não tem nenhum risco, mas, claro, as resoluções obrigam, né, que a gente coloque riscos, mesmo que não tenha, porque é impossível, a resolução considera a impossibilidade de inexistência de risco em qualquer pesquisa, tá certo? Mesmo essa aí que você vai perguntar, né? Você tem que dizer, né, em ocorrências, como é que você vai fazer o atendimento, enfim, né? Eu estou só corroborando, né, com a questão que o Olavo colocou, que é importante a gente ver aí, acompanhar, entendeu? Com o CEP e nesse desenho de pesquisa, entendeu? Do que ter o plano B também, porque Ah, não, sim.
É que tá Então, em pegando, relação. Nathalie. Não, é que em relação a essa questão, tô falando que porque na pesquisa que eu estou conduzindo é mais ou menos essa linha que eu estou estudando pessoal da pós-graduação, doutorandos e mestrandos. E em relação ao CEP, realmente eu coloquei os riscos, no caso de ansiedade, que poderia gerar respondendo o formulário, com essa ressalva de que nenhuma pesquisa é livre de ter riscos nenhum, e o que a USP oferece em relação a suporte emocional. Por isso que isso são coisas que são importantes do ponto de vista ético e que dá para a gente ver quais unidades a gente consegue mobilizar para dar suporte em relação a essas ressalvas. Então, é uma coisa que não seria muito difícil de se pensar, assim. Porque, particularmente, as perguntas que eu fiz em relação à área, a área do programa de pós-graduação, nome, e-mail, tudo isso conseguiu passar no CEP por conta dessas ressalvas em relação ao gerenciamento dos dados. CEPs diferentes vão ter interpretações diferentes, assim, também, né? Assim, não é exatamente homogêneo. Então, mas acho que vale tentar. O plano B é você voltar para a região, área, grande área. Meu último comentário é que, assim, cara, parece o cronograma parece um pouquinho otimista ali, né? Assim, acho que tanto tem que passar no piloto antes de passar para o CEP, e acho que 2 meses no CEP é otimista, porque até responder, eles vão perguntar alguma coisa, pendência, não sei o que, você vai ter que mandar de novo, vai ter que não sei o que e tal. Eu chutaria mais para 3. E a outra coisa que me parece otimista, assim, quantos programas vocês pretendem analisar? O EC vai estar olhando para quantas disciplinas? E assim, sei lá, parece uma coisa, assim, tendo em vista o outro projeto que analisou disciplinas até um tempo atrás ali e tal, que acho que é legal vocês conversarem com eles, inclusive, ali e tal. Gabriel, Roberta, Tatiana, alguns deles estiveram por aqui, alguns. Mas eles estão lá no Discord ali, dá pra ir atrás. Dá um certo trabalho, assim, e tal, vai ter um tanto de interpretação ali, né? Tipo assim, o que está contido no que talvez não seja só, sabe, ter 2 pessoas analisando, até para você ver concordância, quando as pessoas concordam, parece importante, assim, não ser sozinho fazendo tudo isso. Talvez não sei que faça dupla com vocês em algum momento, não sei, assim, e tal, mas... você não precisa olhar todos os espíritos de todos os programas, obviamente, né? Eu acho que seria um trabalho infinito que não dá para fazer, assim, acho que vai ter que ser por amostragem, mas, assim, acho que dimensionar isso aí e tal, primeiro, porque pode ser bastante trabalho, e segundo, porque seria bom ter alguém coletando junto com você, se você pegar isso aqui, no fundo, completamente sem noção, não entende. E, cara, talvez tenha áreas que sejam muito difíceis você entender as emendas e saber o que elas estão se... para conhecimentos mais técnicos, então, não sei. Então, a priori, o que eu tinha pensado, eu pensei mais sobre isso, eu com os meus botões, por conta do código que eu acabei de desenvolver, e eu tô achando que dá para implementar dentro dessa ideia. Dito isso, eu já tinha pensado que provavelmente para o IC e para esse mapeamento de ementas, a gente iria focar, por exemplo, dentro dos programas de pós-graduação, que a gente tem os e-mails que a gente vai enviar que responderam. Então, porque a Nathalie tem essa lista que a gente tinha pensado, então, para complementar, para ter uma tríade complementar, a nossa ideia era buscar ementas dentro dos programas que a gente já tem o e-mail dos coordenadores, que a gente já vai mandar, e começar essa delimitação por aí. A partir daí, todas as hard skills, que eu acho que é mais fácil, eu consigo escrever o script e pegar essas hard skills, porque isso é fácil de fácil avaliação. Eu acho que desenvolvimento de olhar para a ementa de desenvolvimento de programação, habilidades em relação ao inglês, em relação à apresentação, essas coisas que são fáceis de avaliação, que provavelmente tem como é que fala? Uma disciplina para isso, isso é fácil de buscar. E aí o IC ficaria focado justamente nessas soft skills que exigem um pouco mais de leitura, exigem o olhar manual. E aí eu posso, tipo, a gente tinha nós 4 nos comprometido de ficar junto com o IC e realmente orientar, né? Então, Se você quiser tentar fazer por automatizado, acho que é válido, mas você acho que você tem que validar o seu automatizado para ver se ele concorda com o ser humano, assim, e tal. E talvez até, ao invés de arbitrariamente, vamos dizer que hard skills faz a máquina e soft skills faz você, assim, e tal. Testa a sua máquina em tudo ali e tal. E aí, sei lá, não, essa era a ideia. o que ela for bem o suficiente, você segue, e o que ela não for bem, os humanos tomam conta de volta aqui. Exato, eu tinha feito justamente algo nesse estilo, o meu próprio script, eu mesmo checo depois, então tudo que é output do meu script, depois eu checo e isso é relativamente fácil, dependendo, né? É,
Então, essas coisas eu acho que vai dar para fazer tranquilo e depois dá para tentar aplicar um método de machine learning para ir robustizando o método, né? Mas, enfim, isso por si só já é uma coisa que eu acho que vai ser super legal. Mas, enfim, eu sou enviesada. É. Não, eu também acho assim, tal. Isso é tudo manual das vezes, é um trabalho gigante. E acho que assim, algumas coisas eram automatizáveis. Acho que assim, progressivamente vai ficar mais fácil, né? Mas, de novo, assim, machine learning é complicado, talvez não tenha N para você treinar o troço ao ponto de. Eu não sei que tamanho vai ter. Mas, bom, mas só um último comentário. Se vocês querem buscar disciplinas dos programas que responderam, isso requer você perguntar de onde é que as pessoas são, né? Outra quem é que está respondendo, assim. Então, assim, sabe, isso envolve as pessoas não estarem anônimas em relação ao programa. Não, o que a gente tinha pensado é porque a gente vai mandar esse e-mail para a coordenação. É, a priori, a gente tem eu acho que a gente já conversou com a a gente já viu a lista da Nathalie, pelo menos, né? A gente tem certos coordenadores que retornam, que respondem e falam, não, claro, a gente vai enviar para os estudantes. Então, seria, por exemplo, começar fazendo essa cura, essa seleção de emendas a partir dos programas cujos coordenadores respondem a gente dizendo vamos enviar, ou não vamos enviar, ou entendeu? Então, começar daí. Se a gente tem tempo para fazer, para ampliar, aí é uns outros 500. Mas assim, começar a partir dessa lista que a gente tem, que a gente sabe que os programas tem e-mail que volta, e a gente sabe que esse e-mail não chegou, Não, estou né? pensando que a pessoa possa mandar para os seus alunos ou egressos e não responder para vocês, né? Aí vocês só vão ficar sabendo se vocês perguntarem onde é que eles são. Sim, 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 com certeza. Mas a gente tinha pensado nisso, assim, de começar pela lista. Tá. Mais perguntas, gente? Ah, bom, são 11h30, né? Então, assim, acho que a gente pode encerrar por aqui. Eu vou parar de gravar. Obrigado pelos grupos aí e tal. Eu gostei bastante das apresentações. Enfim, em nome do resto da coordenação e tal. Acho que agradeço pelo trabalho aí e tal. E para quem quiser ficar 5 minutos aqui só para falar como é que foi o evento, o que a gente pode fazer melhor, o que a gente fez errado, eu posso parar de gravar aqui. A gente pode lavar roupa suja ou, enfim. A gente vai mandar um formulário, mas enfim, tô encerrando a gravação e esse é o fim oficial do Hack Week 2020.